Olá pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês novamente para conversarmos sobre o livro O Consolador. Nesta semana vamos estudar a relação entre os 3 capítulos de número 4 da parte de ciências, de filosofia e de religião. Quais são esses 3 últimos capítulos, que nós temos estudado nas últimas 3 semanas? Em ciências, nós temos ciências combinadas, história, geografia e geologia. Em filosofia, nós temos iluminação, que vem dividido em necessidade, trabalho e realização. E em religião, nós temos espiritismo, dividido em fé, prosélitos, que seja prosélitos os convertidos. E, por fim, a prática espírita. Então são essas 3 partes. E o que elas têm em comum? Elas têm uma espécie de mesmo perfume, vamos dizer assim. O que é esse? Qual é esse perfume? Esse é o espírito, que permeia essas 3 partes, esses 3 capítulos 4. E, na minha opinião, o que eu tenho sentido é que nas 3 partes existe um foco sobre o trabalho. Na parte da ciência, o trabalho crístico, trabalho dos prepostos crísticos, na própria formulação, na própria escultura, na própria arquitetura do planeta Terra, e que é uma espécie de dádiva que nos é dado para a nossa iluminação. E daí a gente tem um outro assunto que permeia tudo isso, porque ele está aí centralizado na filosofia, mas Emmanuel vai nos citar, principalmente dentro do espiritismo e também em muitas outras partes do livro, a questão da iluminação, o quanto o Consolador prometido é igualmente um presente, de Deus, é um presente de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa iluminação. Então, a questão do trabalho, da disciplina, e da responsabilidade, com uma necessidade mesmo, a iluminação, ela tem muito a ver com ordem, com harmonia. E o próprio Emmanuel nos disse, eu vou destacar essa questão na 3.2.4, já na parte de realização dentro de filosofia. Que ele diz assim: o homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo, e para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. Essa frase me chocou tanto porque ele diz o seguinte: é imprescindível, não é 51% da comunidade do planeta, não, é todos, e é imprescindível, não tem outro caminho, uma vez sendo todos, o que a gente faz, basta a gente se auto-iluminar, estamos integrados, então a nossa responsabilidade na nossa auto-iluminação, ela está ali junto da necessidade de divulgarmos, de disseminarmos a própria Boa Nova, como justamente esse caminho endireitado, essa vereda reta do nosso João Batista, esse caminho do meio de Buda, ministro do Cristo, esse caminho de iluminação como um caminho de equilíbrio. Nós temos aqui então na questão 2.3.4 essa afirmativa fundamental de Emmanuel, a iluminação é uma conquista de ordem e de harmonia para o todo, para si mesmo, e através de si mesmo, através dessa autoiluminação, é que nós vamos nos identificando com Cristo e podendo falar sobre o que ele disse, Então, é muito grave essa questão, e é
por isso que ele está falando bastante sobre prosélitos, sobre proselitismo, sobre conversão. Como é que se faz isso, né? Nós temos muitos irmãos cristãos que fazem o proselitismo assim, como uma prioridade religiosa, né? E temos que no Espiritismo isso não nos cabe fazer, né? O converter o outro deve ser algo que não é uma ação nossa, na verdade. É um apontar o sol, mas é só um apontar o sol, né? Apontar o conhecimento. Como é que a gente faz isso? Então, Emmanuel vai nos dizer, é a autoiluminação que vai permitir a iluminação do outro, né? Então, nós temos fundamentalmente um processo no qual, ao realizar em nós este ordenamento, esta harmonização, a gente vai conseguindo fazer isso com o outro. Como essa conquista vai fazendo com que nós mesmos entremos numa sintonia mais harmoniosa com as leis de Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu desenvolvo a autoiluminação e vou desenvolvendo progressivamente a ordem, a harmonia, o amor, eu tendo a me transformar num verdadeiro imã que vai atrair a ordem, a harmonia e o amor nos corações das pessoas que estão próximas a mim e que podem usufruir da minha exemplificação. É sempre exemplificação, né? É sempre o foco sobre o trabalho. Inicialmente, pessoal, a gente tinha pensado nessas dicotomias, na verdade, né? Porque desde os capítulos 3 a gente tem um pouco isso, né? Essas dicotomias entre razão e paixão, entre uma vida mais contemplativa e uma vida mais prática. Se a gente for pensar em iluminação, muitas vezes a gente pode pensar numa vida de contemplação, num sentido mais de serenidade, de quietude. E Emmanuel nos traz o quê? Questões super pragmáticas, né? Que é o trabalho, a necessidade, a realização. Então, o que eu pude observar é que dentro dessas dicotomias, nós temos que a iluminação é justamente o equilíbrio entre elas. Daí, havíamos, eu e a Eleonora, pensado na história de Marta e de Maria, né, para ilustrarmos um pouco sobre essas questões dicotômicas. Vocês se lembram, pessoal, dessa história evangélica de Marta e de Maria? Jesus vai para Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, irmãos, e Maria começa a conversar com Jesus, enquanto Marta está fazendo os trabalhos em casa, e Marta pede a Jesus que falasse com a irmã, que a irmã ajudasse a fazer as coisas de casa, que não ficasse só ali conversando. E Jesus diz para Marta, 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 estás muito afadigada e com muitos afazeres, mas uma só é necessária, né? E nos dá a entender que essa única coisa necessária seria justamente essa elevação, né? Essa nossa iluminação e ir de encontro ao Pai, né? Voltar à casa do Pai, que se faz através dessa iluminação. Mas essa iluminação seria só a postura de Maria, na verdade, né? A gente reflete que esse processo de iluminação, ele é uma junção, coração de Maria e mãos de Marta, né? Então é um pouco do ser, do pensar, do contemplar e muito também do suador, né? Do suor, do labor, das práticas,
procurar também soluções através das questões mais práticas e laboriosas. A gente sabe que só a contemplação é a fé sem obras, e só a pragmática são as obras sem fé. Então nós buscamos justamente esse equilíbrio, e nós temos mesmo, pessoal, que muitos grupos religiosos já entenderam isso muito bem, né? Que é dessa junção das duas coisas, dessas duas nossas tendências, e que a gente poderia chamar de verticalidade e horizontalidade. Então, em Maria nós temos a verticalidade, em Marta nós temos a vida pragmática, a horizontalidade. Então, na verdade, a gente tem que... O que eu senti refletindo, né, esses 3 capítulos, é que, na verdade, o processo de iluminação é essa cruz. Nida, né? Não é só verticalidade, não é só horizontalidade, mas é a união. E dessa união, a gente vai ter justamente o equilíbrio. A gente vai ter a fé raciocinada, a fé com obras, né? A gente vai ter um universo onde razão e emoção, eles não são separados, né? Por mais que a gente tenha o nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais recente do nosso cérebro, que lida com o pensamento racional, com as questões mais lógicas, e temos o nosso cérebro reptiliano, como nos conta André Luiz no livro Mundo Maior, as 3 casas mentais, né, pessoal? O nosso cérebro reptiliano é aquele mais arraigado nos instintos, mais ancestral, mais antigo. E o que muitas vezes acontece? A nossa amígdala, ou parte do nosso cérebro reptiliano, simplesmente sequestra o nosso córtex. É aquele momento que a gente perde a cabeça, né? E é bem isso mesmo, a gente perde a cabeça porque perdeu o córtex. E aí faz e fala coisas que depois se arrepende, né? Agiu por um instinto sem refletir. Há muitos momentos em que a gente só reflete e para de sentir, né? Sim, né? Os momentos onde a própria sensibilidade, a própria ética, a consciência humana, muitas vezes ela vai ser abafada para satisfazer a razão ou interesses racionais, que muitas vezes, se a gente for pensar bem, são irracionais. A verdade é que a gente usa muito mal a nossa razão, né, gente? Infelizmente, como é a parte que a gente tem utilizado há menos tempo na história, de fato a gente usa mal, infelizmente, né? Então, daí a importância de reunirmos, né? De reunirmos essas nossas 2 instâncias. Eu trouxe, pessoal, gostaria de ler para vocês uma mensagem simplesmente maravilhosa do benfeitor Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. E nesta mensagem, Emmanuel nos coloca justamente as maiores dificuldades que nós temos entre ouvir o mundo e ouvir o próprio Cristo. E o que nós temos? E por que eu pensei nesta mensagem para a gente estar estudando juntos hoje? Porque muitas vezes dentro desse esforço de reunir, né, verticalidade e horizontalidade, nós somos confrontados com culturas, com diretrizes que são muito díspares. E a gente vai ver com muita clareza nessa mensagem do Emmanuel que o mundo nos pede, ou seja, o que a cultura do nosso tempo atual, global, nos pede, nos exige, e o que o próprio Cristo nos pede, né? Tomando aí o que o Cristo nos pede, o que o Cristo nos diz,
como este caminho de iluminação, né? De autoiluminação. Fazer o que ele nos pediu. Vamos à mensagem, pessoal. Na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas, no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teme em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação. É a sombra e a luz. A dívida e a esperança. É o que foi, o passado, e o que deve ser, o vir a ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários. Olha a palavra que ele usa aqui, adversário. Sabemos o que significa, né, pessoal? Na terra e além da terra. Ou seja, uma divisão, né? Então, existem os amigos e existem os adversários. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faça o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodam. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo: ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: fere quem te fere. Pede o Cristo: perdoa sempre. Diz o mundo: descansa e goza. Pede o Cristo: avança enquanto tens luz. Diz o mundo: censura como quiseres. Pede o Cristo: não condenes, não julgues. Diz o mundo: não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nesta noite pedirão tua alma, e o que amontoaste, para que servirá? Para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível traçar-nos-á o rumo certo. Pessoal, que mensagem é esta de Emmanuel em Religião dos Espíritos, não é? Eu acho essa mensagem simplesmente incrível. E ela nos traz tudo que precisamos, né? Ele fala justamente sobre essa questão da luz, né? Essa dicotomia entre a sombra e a luz, né? Então, onde nós temos a sombra? Nós temos a sombra
nas coisas que o mundo nos diz. O que o mundo nos diz? Ele nos pede segregação, há amigos e há inimigos. Né? O que o Cristo nos pede? Responsabilidade, que vibra na consciência, a própria lei de Deus que está na nossa consciência. Então, reconhecimento desta lei e obediência a essa lei. O que o mundo nos pede, acomoda-te como puderes, é sempre a força, né, do nosso tempo ainda, né, com um hedonismo muito grande, um amor pelo conforto, em primazia, né, a todas, priorizando em cima de qualquer outras questões, né. Isso nos reforça o materialismo, né, pessoal? Então aqui essa mensagem vai nos trazer essas dicotomias, né, esses conflitos que nós vivemos cotidianamente dentro do nosso processo de autoiluminação, de reforma íntima. Então, uma boa maneira, né, além daquela que nos pede Santo Agostinho, né, avaliarmos todos os dias antes de dormir o que fizemos. Então vamos verificar. Nós aborrecemos quem nos aborreceu? Nós perdoamos? Nós nos vingamos? Precisa aceitar, né, gente? Isso é fundamental. A autocomplacência e a autohipocrisia são elementos que nós, por não conseguir olhar, né, as nossas atitudes com a clareza necessária, a gente está sempre se iludindo. Então a gente toma uma atitude vingativa e a gente vai disfarçar para nós mesmos, né? Muito comum isso acontecer, né, pessoal? A luz é quando isso para, né? A luz é quando nós conseguimos enxergar, né? Colocar luz nisso que é sombra, porque a gente não consegue ver, né? E para nos auto-iluminar. Então a gente precisa estar atento, né? Os momentos que a gente precisava perdoar e não consegue, né? E aí ele vai nos dando cada uma dessas frases de oposição do que o mundo diz e o que o Cristo diz, vai nos colocar, poderíamos ficar aqui meses falando sobre cada uma delas, né? Mas a gente precisa refletir sempre, todos os dias. Eu vou refletir sobre como o outro está fazendo esse processo de iluminação, se o outro está perdoando, se o outro se vinga, se o outro se apega mais às suas posses do que à sua generosidade. Não. Para o outro, a única coisa que me cabe é orar, é apontar a luz. O que eu tenho a necessidade de fazer é analisar tudo isso em mim, muito honestamente, né? Colocar luz sobre essas minhas próprias sombras e admitindo. Então, se eu tenho uma tendência, vamos pegar aqui, de repente, a vingança, por exemplo, né? Destrói os teus opositores, né? Renega os que te incomodam, né? Ferir quem te fere, né? Tá sempre muito aí a vingança, né? Vamos pegar isso como exemplo, né, pessoal? Então, eu preciso aceitar isso, colocar luz nos momentos da minha vida em que eu penso em me vingar, em que eu realmente ajo de forma vingativa, e refletir por que eu faço isso, né? E a próxima vez que eu tiver chance de me vingar, uma vez colocando luz aí, o que eu vou fazer? Eu não vou me vingar nunca mais. É possível que eu continue me vingando, mas menos um pouco, sabe? De repente a força da minha vingança é menor. Alguma coisa nesse sentido, né?
chega um momento, né, a maledicência também é um exemplo excelente, né? Então o que acontece? Eu preciso me vigiar. A vigilância é isso, né? Colocar a luz sobre a sombra, sobre mim mesmo, não sobre o outro. Sobre o outro não me cabe, né? Então, ao me vigiar, eu percebo, por exemplo, que eu tenho uma tendência à maledicência. Então, quantas vezes eu faço isso por dia? Qual o prazer que eu tenho nisso? E por que eu tenho prazer nisso? Ao refletir sobre isso e admitir a maledicência em mim, eu vou parar de falar mal dos outros? Possivelmente não. Mas ao invés de ficar falando 10 vezes por dia, eu vou falar 8 vezes por dia. Aquilo vai começar a me incomodar, né? Semana que vem talvez eu fale apenas 4 vezes por dia mal dos outros. Vai chegar um momento que eu não falo mais mal dos outros. Vai chegar um momento em que eu não penso mais mal dos outros. Vai chegar um momento em que eu amo. É um processo, né, pessoal? Eu tô no meio do caminho, assim, nesse momento em que eu não consigo, eu falo mal dos outros. Mas eu não falo mais tanto como eu falava, porque eu sei que agora eu estou falando. Eu sei que isso é patológico. Eu sei que isso faz muito mal a mim e faz mal ao outro. E aí isso é como um vício mesmo, um vício físico, né? Como muitas pessoas dizem que para de fumar e começa a fumar menos, vai fumando menos, chega uma hora que você não fuma mais, né? Então é sempre um processo, né, pessoal? Esse momento em que a gente tá se auto-vigiando, né? E orando fundamentalmente por toda a alteridade, né? Pelo nosso meio, por todos os nossos irmãos. Nesse momento de oração em que estamos em comunhão com o Pai, é um momento em que também nós precisamos nos vigiar. Até neste momento. Por quê? Porque é um momento em que muitas vezes a gente vai atolado de interesse pessoal. Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, meu Deus do céu, ajuda fulano, ciclano, bem, Senhor, ajuda, Senhor, pelo amor de Deus, vem aquela ladainha. E puro interesse pessoal com o nosso Pai. Imagina com o irmão. Imagina com o inimigo. Meu Deus, né? Então é isso, né, pessoal? Penso que o que Emmanuel nos trouxe nesses 3 capítulos são essas reflexões que precisamos fazer cotidianamente sobre o nosso processo de autoiluminação e como fazemos para ajudar a iluminar um pouquinho este nosso mundão. Um beijo no coração de vocês, sou muito grata por vocês me ouvirem até aqui. Fiquem com Deus e a gente vai se falando no grupo. Um beijão. Tchau, tchau.